Muito bem, agora faltam 7 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. E começa hoje o 7º Congresso Internacional de Estudos sobre a Diversidade Sexual e de Gênero, que pretende discutir práticas, pedagogias e políticas públicas. A realização do congresso coincide com os 10 anos do programa Brasil Sem Homofobia. E é sobre esse congresso que a gente conversa agora com o Fernando Seffner, ele que é presidente da Associação Brasileira dos Estudos da Homocultura e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Fernando, bem-vindo à Conexão Futura. E quero começar ouvindo de você, porque a escolha do congresso desse ano foi educação. Boa tarde, Cristiano. Eu estou aqui, então, falando de Rio Grande, né? Extremo sul do Rio Grande do Sul e do Brasil. Cidade portuária, muito importante para a economia da região sul do Brasil. Nós estamos começando, não é, como tu disseste, hoje, né, o 7º Congresso, e pela 7ª vez a gente toma o tema de fundo da diversidade sexual e de gênero. E neste ano a gente costurou este tema com questões da área de educação, né? Isso tem a ver com uma tradição das duas universidades que organizam, Federal do Rio Grande do Sul e Federal de Rio Grande, na formação de professores. A gente tem já uma trajetória, os grupos de pesquisa, né, nesse tema de formação de professores e educadores nas áreas do gênero e da sexualidade, e isso foi o que nos levou à escolha. Mas também, né, acho interessante de comentar que a gente está fazendo 10 anos de uma instituição e um programa que fizeram diferença nessa questão, que são o Brasil Sem Homofobia e a SECADI, né, uma das secretarias do MEC que trata de diversidade e inclusão, né? Então, Fernando, que balanço você conseguiria fazer nesses 10 anos do Brasil Sem Homofobia? A gente tem acompanhado uma série de discussões, de projetos de lei, de próprias discussões em relação ao Plano Nacional de Educação que levam em conta a questão da diversidade. Você que se dedica a estudar e pesquisar esse assunto, que balanço faz dessa última década em relação aos direitos e às discussões sobre temáticas da diversidade sexual e de gênero? Eu faço um balanço positivo, mas não necessariamente de que a gente tenha conquistado muitas coisas. O meu balanço é positivo porque o Brasil é, lastimavelmente, assim, uma sociedade de uma tradição bastante autoritária, como em geral as sociedades latinas, para com as questões de gênero e sexualidade. Ou seja, na nossa matriz cultural e cristã, nós temos um jeito de gênero, né, masculino-feminino, um jeito de sexualidade, heterossexualidade, e justamente o que vem emergindo com bastante vigor no Brasil e no mundo é que gênero e sexualidade são diversos, né? Existe uma diversidade, assim como existe uma diversidade de raça, classe, pertencimento religioso, modelos de família, modos de ser homem e mulher, modos de exercer a sexualidade, né? Então eu faço um balanço muito positivo de que a gente vem mostrando que essas duas categorias, gênero, que diz respeito a construções de masculino e feminino, e sexualidade, que diz respeito aos modos pelos quais a gente realiza os nossos desejos da sexualidade, elas são diversas, elas têm muitas modalidades pelas quais os indivíduos constroem as suas trajetórias, né? Agora, Fernando, nessa discussão durante o Congresso vão ser apontadas aí entre as temáticas principais, né, a questão da pedagogia, das políticas públicas. De que forma você acredita que é possível pensar, apesar dos projetos de lei que já estão tramitando no Congresso, alguns já foram vetados ou derrubados, a gente pensar em estruturar, né, com políticas públicas a questão de aproximar essa discussão de diversidade sexual e de gênero dentro da escola? A nossa preocupação nesse tema é de que a escola pública republicana, né, que é aquela da qual nós nos ocupamos, né, ela tem que ser, em primeiro lugar, respeitosa com a diversidade religiosa, com a diversidade de modelos familiares, com a diversidade de pertencimentos culturais e também com essas diversidades que nós aqui tratamos. Os diferentes modos que os meninos e as meninas constroem suas trajetórias de masculinidade e feminilidade e os diferentes modos pelos quais as culturas juvenis, né, elas manifestam sexualidade. Então, como tu assinalaste mesmo, o nosso título costura
pedagogias, no sentido, também se ensina a ser homem e ser mulher. Basta pegar um programa de televisão, uma revista feminina, ou assistir uma partida de futebol, para perceber que ali está em andamento a construção de modos de ser homem, né? E a gente também ensina, não só na escola, mas fora dela, né, modos de tratar de amor, de afeto, de vida sexual, né? Então nós queremos colocar, isso é um ponto forte aqui do nosso evento, né? Ele tem 1.200 inscritos, que na área de educação a gente precisa de uma atenção aos modos pelos quais a gente vai tratar isso na sala de aula. Sabemos que é um tema complicado, sabemos que a educação lida com indivíduos em geral menores do que 18 anos, né? E a nossa sociedade tem uma série de cuidados com isso, né? Mas é essa discussão que nós estamos enfrentando. Por coincidência, como tu mesmo assinalaste, o evento acontece 2 semanas depois dessas polêmicas com relação ao Plano Nacional de Educação. Para nós foi bom isso, material para reflexão. Com certeza, Fernando. A gente vai continuar acompanhando essa discussão aqui no Conexão Futura, mas desde já agradeço a participação e falando, né, sobre essas discussões, como você bem apontou, é importante discutir isso e discutir em diferentes formas de ver e de tratar esses assuntos com as crianças, sem começar a lidar com essas questões a partir de estereótipos e de preconceitos. Eu vou aproveitar e mostrar para quem está em casa o site do evento, que tem toda a programação, e você pode acessar o abhcongresso2014.com.br. Aqui você pode saber tudo o que está acontecendo lá no sul do Brasil, na cidade de Rio Grande, aqui também o apoio das universidades parceiras e muito mais, e acompanhar outras notícias. Nosso tempo aqui já acabou, infelizmente, mas agradeço mais uma vez ao Fernando. Obrigado, Fernando, e bom trabalho para você aí ao longo dessa semana. Muito obrigado, então. Boa tarde. Boa tarde. Bom, na próxima entrada do Conexão a gente fala sobre abordagem policial. Nos últimos 3 meses de 2013, as polícias civil e militar de São Paulo fizeram mais de 3.500.000 abordagens em suspeitos no estado de São Paulo. E aí a gente pergunta, qual será o critério para essas abordagens? Não perca essa discussão, desde já mande sua pergunta para a gente no Facebook ou no Twitter do Canal Futura, ou ainda ligue para a gente no 0 Operadora 21 3523 4098. Os números e contatos estão todos aí na tela para você. A gente volta daqui a pouco, logo depois do programa Nota 10, e eu estou aqui no estúdio à sua espera. Até já!